Prepare-se pra morrer. Tá, 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 tá. Cara, isso aqui é uma coisa séria, hein? Eu tô vendo. Isso é uma coisa séria. Eu tô vendo. Você não pode entrar naqueles making off não, hein? Isso é uma aula séria. Não, isso eu não vou fazer mais não. Graças e paz, queridos. Eu sou o missionário Bruno, da Igreja Cara de Leão do Caju. Hoje teremos a segunda aula do estudo bíblico Fim dos Tempos. Nossa aula tem o texto base, o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58. Sendo que o nosso versículo-chave é o versículo 26, que diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. A nossa lição, você vai entender que a morte física não pode interromper a comunhão entre o cristão e o nosso Senhor. Você vai saber que a ressurreição é o principal pilar do Evangelho de Jesus e da pregação de Paulo. Você vai sentir que sem a ressurreição não haveria diferença nas demais pregações religiosas e vai agir vivendo uma vida digna na palavra para alcançar a salvação em Cristo. Então, fique ligado. As palavras-chave dessa aula são morte, ressurreição, salvação, corpo, Cristo e comunhão. Então, vamos estudar? A nossa aula de hoje é a aula 2 a respeito da ressurreição e a vida futura. Está baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58. E a sua ressurreição, ela é o principal pilar do Evangelho de Jesus. Sem ressurreição, o Evangelho seria como qualquer outra religião. Então, o grande diferencial para nós, como cristãos, é entender a ressurreição que teremos após essa nossa carne perecer. Assim como quando nós morrermos, por idade, por uma doença, por qualquer motivo que seja, nós experimentaremos da ressurreição e esse é o pilar do Evangelho de Jesus e do Evangelho que Paulo pregava. Agora é importante lembrar que a igreja de Coríntios, quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, eles estavam vivendo um momento em que eles não acreditavam mais na ressurreição. Havia pregações sendo feitas na igreja, por pessoas na igreja, que desacreditavam a ressurreição. Então, por isso, ele escreve todo esse texto para falar sobre isso. Paulo vem trazendo um ensinamento genuíno a respeito da ressurreição, a fim de tirar todo tipo de heresia que pudesse estar acontecendo na igreja de Corinto. Paulo faz algumas indagações. Se Cristo de fato não ressuscitou dentre os mortos, então não há salvação do pecado. De que maneira poderíamos saber que a sua morte foi realmente expiatória? E se o corpo do Mestre não ressuscitou, que esperança haveria para aqueles que nele confiam? E se todas essas suposições fossem verdadeiras, então o sacrifício, a autonegação e o sofrimento por causa de Cristo teriam sido em vão. Ele continua falando e a gente vai entender sobre a natureza da ressurreição. A natureza da ressurreição, ela se trata de leis misteriosas, sobrenaturais, além da compreensão humana. A gente não pode determinar como será o nosso corpo glorificado. O que nós podemos entender e fazer aqui algumas pontuações. A gente vai haver alguma relação com o nosso corpo pré-existente, com esse corpo carnal que temos. A gente pode dar um exemplo de uma semente de laranja. A laranjeira, ela é resultado desta semente. Não são iguais, mas são resultado uma da outra. Então, assim será o nosso corpo. Então, haverá uma relação entre o nosso corpo, que aqui existe, e o nosso corpo a ser glorificado. A gente pode observar também a realidade. O nosso corpo será real. As pessoas muitas das vezes não creem na ressurreição por entender e achar que a gente vai ficar numa vida inerte sem nada para fazer. E não, a gente vê que haverá uma realidade a ser vivida com esse novo corpo. Esse corpo ele será incorruptível. Nós veremos nele a incorrupção. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais lamento. Esse será o corpo ressurreto. E um corpo glorificado.
aquele velho corpo, esse velho corpo perecível, sujeito à corrupção, a cansaços, limitado ao tempo, limitado ao espaço, isso certamente não haverá mais. A gente pode ver isso na vida de Jesus, quando ele, ressuscitado, vem falar com os seus discípulos e logo é levado aos céus. A nossa vida futura, a gente pode lembrar que nós estaremos guardados num estado intermediário. Por falar sobre a vida futura, falamos também nesse estudo sobre o Hades e o Seol. Seol no Antigo Testamento, em hebraico, e Hades no grego do Novo Testamento, onde era um lugar, é um lugar de espera para quando nós formos ser julgados pelas nossas obras através de Jesus. Então todo mundo que morre está nesse estado intermediário, aguardando por ser julgado por Jesus. Lembrando que o Hades, ele tem essas duas subdivisões, seria um lugar de tormento e o paraíso. Aonde a gente pode ver isso na Bíblia? No texto em que fala de Lázaro e do rico, aonde o rico pede para Lázaro molhar o seu dedo e colocar em sua boca. Então a gente vê ali, eles estão se vendo, eles estão como se fosse num mesmo lugar físico, só que existe um abismo entre os dois, dos quais eles não têm comunicação física, mesmo podendo se ver. Para concluirmos, a gente entende que o ensinamento sobre a ressurreição, ele é muito importante para a nossa vida como cristãos. A morte física, ela não pode interromper a comunhão entre o cristão e o seu Senhor. Nós precisamos viver pensando na ressurreição e no nosso encontro com o nosso Pai. Eu encerro essa aula te lembrando as palavras de Jesus de João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.